Início agora a aula de emergências e urgências clínicas, falando sobre algumas patologias que acometem essas áreas. Quando a gente fala um pouquinho de ascite, o que seria ascite? É um acúmulo anormal de líquido na cavidade abdominal que causa algum tipo de desconforto, alguma dificuldade para respirar. Nesses casos, é necessário sempre que realize uma drenagem dessa região para aliviar os sinais e sintomas que esse paciente venha a cometer. Esses líquidos podem ser de diversas composições, da parte linfática, da parte da bile, da parte de suco pancreático, por parte de urina, entre outros. Então, é importante ao exame identificar o motivo que houve essa alteração no paciente. Acontece em alguns casos que temos a ascite em casos hepáticos crônicos. Em alguns casos estão numa fase mais avançada, tendo alguns tipos de complicações como a cirrose, como hemorragia e até mesmo algum tipo de varizes esofágicas, onde o paciente submete a um tratamento mais específico, onde acaba precisando ficar monitorizado, onde ele acaba correndo algum tipo de ir a óbito, também dependendo do grau que se encontra essa ascite. Na imagem vocês estão observando como que é um abdômen, saudável, e um paciente doente, que tem realmente a ascite. Na imagem seguinte, vocês acabam visualizando a dilatação, que vocês veem como é uma pele mais brilhosa, a pele fica mais fina e é muito mais fácil vocês visualizarem vasos e veias. Em crianças a gente consegue visualizar até a alça intestinal. Isso não quer dizer que em adultos a gente não consiga, mas criança tem uma facilidade maior dessa situação ser mais visível. E aí tem um pouquinho a respeito dos locais de punção, onde podemos estar realizando essas punções. Então, tem 3 lugares específicos que seriam as fossas ilíacas, que seriam as laterais, e na linha mediana da região hipogástrica, onde vocês estão vendo que o índice de complicação é pequeno, mas isso não quer dizer que não venha a ocorrer, tá? Faz-se uma punção e faz a retirada desse líquido, que nós chamamos de uma drenagem, tá? Vamos fazer a drenagem para dar um alívio, porque muitas das vezes esse líquido acaba comprimindo essa parte abdominal do paciente e ele acaba tendo algum tipo de desconforto respiratório, entre outras patologias. Como que realizamos? Realizamos, na verdade, uma paracentese abdominal, que quer dizer o quê? Que é uma inserção de uma agulha na cavidade abdominal para fazer a extração desse líquido. Quem realiza esse procedimento são os médicos. E todos os pacientes que vão fazer alguma paracentese abdominal, os médicos sempre retiram uma quantidade, uma amostra desse líquido para poder ser avaliado, para saber qual foi a causa, como já disse para vocês, eu tenho N fatores que pode me levar a ter uma ascite. Então, eu levo esse líquido para análise e vai ser feita uma investigação do que está acontecendo. Fazemos um acompanhamento através de ultrassom para ver se a quantidade de líquido na cavidade abdominal permanece, se diminuiu, se está tendo acúmulo ainda desse líquido, então a gente vai tomar um cuidado maior. A paracentese ela é indicada em que situação? Para podermos fazer algum tipo de investigação diagnóstica, como eu falei para vocês, para fazer também, para dar um alívio nessa região abdominal, onde meu paciente vai ter um desconforto menor, porque ele fica com o abdômen totalmente tenso e rígido, então ajuda um pouquinho. No processo também de dispneia, ele vai ficar bastante cansado, porque está fazendo uma compressão, está elevando o diafragma. Então, eu faço com que o meu paciente tenha uma dificuldade para respirar. E também algumas questões hemorrágicas, onde o paciente pode vir por essa alteração de líquido, pode vir a ter algum trauma abdominal,
que a gente considera como trauma abdominal fechado. Quais são as contraindicações? Se eu tenho um paciente com algum distúrbio de coagulação, eu evito fazer essa paracentese, né? A gente vai trabalhar outro método. Se está muito acentuada, a gente precisa aliviar um pouco essa tensão, essa distensão, para poder fazer esse procedimento. Se ele tem algum tipo de infecção, né, ali próximo ao local da punção, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso, em vez de ajudar, a complicar mais o caso. E se o abdômen está totalmente, aquele abdômen agudo, também vou rever alguns conceitos, tá? Preparo todo o material necessário, né? Faço a minha asepsia no local designado, que já foi mostrado para vocês, fossa ilíaca na região mediana, e o médico vai realizar essa punção, né, fazendo a coleta desse líquido e mandando para análise, tá? Quais são as complicações que podemos ter nesse caso? Perfuração intestinal. Se o médico não fizer uma demarcação correta, eu posso tanto perfurar o intestino, como eu posso perfurar outros órgãos que estão ali entre a região do peritônio. Pode causar algum tipo de hemorragia, né? Hematoma na parede abdominal, isso pode ser que aconteça. Uma perda contínua do líquido, né? Por motivo ali do local daquela punção, uma inflamação no peritônio, que a gente chama de peritonite, e uma infecção no local da punção. Então, são alguns tipos de complicações que podemos ter nesse procedimento. Então, na imagem de cima, vocês estão vendo um paciente que tem ascite, que é esse abdômen globoso que as pessoas antigamente chamavam de barriga d'água. E na imagem de baixo, vocês estão vendo uma paracentese, onde o médico está fazendo a drenagem e coletando esse líquido para análise. Uma outra patologia que a gente tem é a convulsão, né, que seria o quê? Aquela descarga normal de estímulo elétrico na região encefálica, né, que pode ser causada por N fatores. Então, quando temos um paciente onde vamos atendê-los num pronto atendimento, a nossa obrigação é controlar essa crise convulsiva. Por qual razão? Para que a gente evite que esse paciente venha adquirir qualquer tipo de sequela, né? Sabemos que são distúrbios elétricos, né, que causam a perda da consciência, força da contração muscular involuntária e a desordenadas em todo o corpo, né? Então, eu tenho que evitar com que esse paciente venha se machucar. Na verdade, nós temos alguns tipos de convulsão. Nós temos convulsões generalizadas, né, porque elas acabam sendo subdivididas. E o que a gente vai avaliar? Quando a gente vai falar um pouquinho de criança, tem que ver se tem o que está implicando nesse fator. Lembrando-se que criança às vezes pode convulsionar por ter algum tipo de alteração neurológica, né? Ou uma convulsão febril também. Quando eu tenho uma convulsão de ausência, geralmente essa convulsão de ausência ocorre em criança, né? Na verdade, às vezes implica um pouco, complica, porque a criança vai ficar ausente do mundo. Simplesmente você vai olhar para ela, parece que ela está com o olhar parado, fixo, pensando em uma coisa com um olhar distante. Na verdade, é um tipo de crise convulsiva, que seria a crise de ausência. Temos também a crise convulsiva clônicas, que causam convulsões ou alguns tipos de movimentos involuntários em ambos os lados do corpo. Temos a mioclônica, né, que ela vai envolver os movimentos involuntários da parte superior do corpo e do membro. Temos a tônica, que vai resultar na contração súbita dos músculos, né? Essa convulsão é mais comum durante o momento que a criança está dormindo ou o adulto. Temos a atônica, que envolve a perda do controle muscular, onde a pessoa acaba desmaiando ou acaba caindo. E temos a tônica clônica, que envolve a combinação, né, de sintomas da convulsão, tanto tônica como a clônica. Eu tenho as duas em uma única só. Lembrando-se que eu vou ter uma crise convulsiva que pode ser causada por algum trauma, por febre,
por uso de droga excessivo, por algum tumor, né? A meningite pode me causar uma desidratação, hipoglicemia, entre outros fatores, né? Preciso observar, na verdade, se esse paciente vai cair ao chão, se ele cai inconsciente ou não, se ele tem contração muscular, perda da urina, se ele, na verdade, ele vai ter uma respiração mais ruidosa. Então, vamos avaliar quais são esses sinais que ele vai nos apresentar. E a nossa obrigação como equipe de enfermagem é manter esse paciente longe de qualquer objeto, né, ou de móveis que ele venha a se acidentar. Vamos lateralizar a cabeça, vamos tirar tudo que estiver próximo dele. Quando se for dentro do hospital, vamos estar administrando as medicações que são essenciais para interromper as crises, né? E vamos acompanhá-lo imediatamente, monitorizando, realizando os controles dos sinais vitais. Após a crise, eu preciso deixar esse paciente totalmente confortável. E eu tenho que observar se no momento que ele teve a crise, se ele se machucou, em questão de morder a língua, morder o canto da boca, se machucou, bateu o braço, né? Vou administrar a questão de medicamento, vou fazer uma avaliação neurológica. Em alguns casos, eu vou pedir o médico vai pedir uma avaliação do neuro, alguns tipos de exames específicos, como o eletroencefalograma, para saber como está essa descarga elétrica nesse cérebro, tá? Então, são algumas situações que nós precisamos estar observando. Nas figuras, vocês estão vendo alguns tipos de convulsões que eu deixei para vocês para vocês entenderem o que é fase tônica, fase clônica, pós-convulsão, né? Crise de ausência, que está fazendo alguma coisa, de repente ele para e fica totalmente imóvel, né? E aí, só para vocês terem noção de qual é a forma que teremos que posicionar o paciente, deixar confortável, vamos virar a cabeça e esperar a crise passar para a gente poder tomar as devidas condutas adequadas. Falando um pouco de crise hipertensiva, nós podemos dizer o quê? Que a crise hipertensiva é uma situação, né, de elevação da pressão, aonde a gente coloca em risco vários órgãos aí dos sistemas vitais que nós temos. E temos a hipertensão essencial e hipertensão secundária, né? Onde a hipertensão essencial é aquela que sempre a diastólica vai estar maior ou igual a 90, né? E ela, na verdade, ela não é associada a nenhuma patologia. Já a secundária, ela vem associada com algum tipo de patologia, como a patologia renal, distúrbios endócrinos, problemas cardiovasculares. E a essencial não, né? Ela tem 3 fases: a benigna, a moderada e a maligna. A benigna, a gente tem a presença da hipertensão assintomática. A moderada apresenta alguns níveis intermitentes de elevação, e a maligna, que é o aumento repetido e intenso dessa pressão. Então, nós temos que saber, no momento que vamos avaliar e investigar o paciente, saber, na verdade, qual é o tipo de hipertensão que ele tem, se ele é essencial ou é a secundária, né? Visualizamos, conseguimos identificar essa hipertensão como? O paciente vai chegar referindo muita cefaleia, né, alteração, não consegue enxergar direito, tem alguma alteração, vista turva, entre outros fatores, começa a nausear muito, começa a vomitar, tem às vezes um período de agitação, sonolência, a parte renal começa a ficar um pouquinho comprometida. Então, são alguns sinais e sintomas que vamos prestar atenção, né? O objetivo do nosso tratamento para paciente hipertensivo é fazer com que essa pressão abaixe, né? Abaixe o nível sanguíneo, para que eu consiga ter um nível normal, né? Para que eu evite, para que eu tenha qualquer tipo de agravamento, que eu venha ter algum tipo de lesão. Então, o nosso papel é monitorizar esse paciente, né? Controlar rigorosamente sinais vitais. Eu vou fazer um balanço hídrico, porque eu preciso avaliar o quanto que ele tá recebendo de líquido e o quanto que ele também está eliminando, né? Está urinando direitinho. Vou administrar as drogas no horário correto e observar qualquer queixa que esse paciente
venha ter a me apresentar. Falando de queimadura, sabemos que trabalhamos com 3 tipos de queimadura, né? De primeiro, segundo e terceiro grau. Mas para trabalhar as queimaduras, temos que entender o que é. Na verdade, queimadura é uma lesão em qualquer parte do corpo, do organismo, que vai o quê? Vai ser causada por qualquer tipo de agente, né? Vai depender desse agente, né, que podemos classificar quais são essas queimaduras. Sabemos que temos a térmica, a elétrica e a química. A térmica é uma das mais comuns. A gente dá exemplo até de queimadura quando nós vamos ao sol. Quando a gente vai para a praia, toma muito sol, fica com aquela insolação, a gente considera uma queimadura de primeiro grau, né? Costuma-se classificar as queimaduras de acordo com a sua profundidade, como a minha pele vai ficar alisada e qual é a extensão que eu vou abranger com essa queimadura. E vou tratar, né, essa queimadura conforme a extensão que ela vai ter. Então, são alguns fatores muito importantes. Queimadura de primeiro grau, como já passei para vocês, eu tenho a queimadura de exposição ao sol, um dos exemplos. A de segundo grau é aquela queimadura que vocês vão ver que vai estar hiperemiado e eu vou ter uma bolha, vai fazer bolha, né? Na verdade, aparece, se manifesta essas bolhas, porque já tem o deslocamento da derme e epiderme, tá? Então, vai ter uma profundidade intermediária, tá? A lesão de terceiro grau, eu tenho ela na verdade ela vai aparecer porque ela vai ter morte do tecido e em alguns casos eu vou ter necrose, né? E ela é mais profunda e mais grave. Então eu preciso saber verificar direitinho esse tipo de queimaduras e quais são os graus que elas são pertencentes, tá? E aí eu consigo mostrar para vocês que existe uma extensão e existe um gráfico que a gente trabalha. Quais são as porcentagens? Porque quando o paciente chega, e essa porcentagem é universal, quando chega um paciente que tem uma queimadura na região do tronco, a gente acaba avaliando, 36%. Por que 36%? Porque pegou tanto a frente como as costas do paciente, né? Então, 50% do corpo queimado, 20% do corpo queimado, 15%. É por essa forma, por esse cálculo que a gente consegue avaliar, tá? Então, só para vocês terem um entendimento do que é esse tipo de queimadura, tá? E elas também têm um tipo de gravidade, baixa, média e alta. A classificação, a baixa, ela tem mais ou menos 15% da superfície do corpo, ela acaba sendo atingida. A média é de 15% a 40% e a alta, mais de 40% do corpo queimado. Então, fazemos esses tipos de avaliação. Como que nós vamos cuidar desse paciente? Como já foi dito, conforme a profundidade e extremidade, nós vamos realizar todo o curativo com o paciente queimado. Temos que lembrar que necessita de estarmos totalmente estéril, né? Porque em algumas áreas, eu já posso ter atingido músculo, osso, tecido, então eu não posso fazer com que esse paciente venha a ter algum tipo de infecção. Então eu tenho que tomar todo o cuidado necessário para que ele não venha apresentar nenhuma infecção. Quando eu falo de intoxicação exógena, a gente fala do quê? É algo relacionado, né, a alguma substância tóxica que o paciente tenha ingerido. Isso pode ser tanto na pele, como nos olhos, como em membranas e mucosa, né? Então, nós vamos avaliar. Infelizmente, essa intoxicação, ela pode, hoje no país, ela acontece de uma forma muito grandiosa. E lembrando que o índice maior desses incidentes são nos lares, nos campos e indústria, né? Infelizmente, nós temos algumas indústrias que não tomam o devido cuidado e não dão materiais necessários para que os seus funcionários venham trabalhar, né? Onde acontece aquela questão de intoxicação por produtos químicos, né? Que às vezes acaba
caindo no olho, prejudicando na pele, fazendo queimaduras, entre outros fatores, tá? E temos os produtos que são potencialmente tóxicos. Nós temos os domes sanitários, que são aqueles materiais que utilizamos para fazer a limpeza de casa. Temos os cosméticos que a gente sabe que, dependendo da sua validade, ou até mesmo criança pega, acaba tendo esse tipo de intoxicação. Produtos químicos industrializados, muita mamãe e papai tem mania de tirar o rótulo e deixar lá, e né, dependendo da pessoa, criança, adulto, não viu direitinho o que é e acaba fazendo uso. E os raticidas, né? A gente são aqueles produtos que a gente utiliza para poder exterminar os ratos. Temos também intoxicação por medicamento, em alguns casos realizado proporcionalmente pela pessoa, ou até, vamos supor, dentro de um hospital que o paciente tomou muita medicação e acabou tendo uma intoxicação medicamentosa. Temos a intoxicação alimentar, alguns alimentos com bolor, né, ou com alguma alteração, com data vencida, entre outros, né, ou ficou muito tempo exposto, não tomou o devido cuidado. Então, muitas das vezes as pessoas acabam apresentando um tipo de intoxicação alimentar. E temos, dentro dessa unidade, que lidar também com acidentes com animais peçonhentos, que seriam aqueles por picada de serpente, de escorpião e de aranha, né? Então, temos que saber como lidar com esse tipo de acidente, né? Aonde encaminhar o meu paciente, caso ele precise ser encaminhado. Antes de encaminhar, o que eu preciso fazer para tomar os devidos cuidados necessários. Quando falamos de afogamento, né, estamos falando de uma asfixia, onde o paciente acaba aspirando o líquido, né, e esse líquido vai acabar o quê? Prejudicando e inundando o aparelho respiratório. Então, não vai ser necessário realizar a troca de oxigênio por gás carbônico, tá? Então, aí nós trabalhamos um pouquinho a cadeia de sobrevida de afogamento, né? Que a gente tem aquela questão de prevenção, reconhecimento do afogado, fornecimento de flutuação, remover a pessoa, o paciente da água e dar o suporte de vida adequado, tá? Lembrando-se que se eu não tenho essa noção de cadeia de sobrevida, a gente não vai se arriscar a realizar esse tipo de salvamento, né? Vamos comunicar e acionar os meios que já estão preparados para realizar esse tipo de procedimento. Quando chega um paciente com crise asmática aguda, temos que dar uma atenção importante, pois a asma é uma doença que determina algum momento crise de falta de ar, aonde ocorre a dificuldade desse ar adentrar aos pulmões. Essa dificuldade pode fazer com que o paciente venha a ter algum processo inflamatório, né, onde ele vai ter um estreitamento das vias, fazendo uma broncoconstrição. Em alguns casos acabam sendo irreversível, né? Embora a gente reconheça, né, alguns tipos de aspecto, essa doença, ela ultimamente tem avançado e não conseguimos reconhecer, né, o motivo e as causas fundamentais que os pacientes venham a adquiri-la, né? Então, sabemos que precisamos ter uma visão mais cuidadosa, pois o paciente pode vir a ter uma piora muito rápida e a gente pode acabar perdendo esse paciente. Então, precisamos avaliar esse paciente, fazer uma instalação, né, ou uma oferta de O2. Temos que instalar o oxigênio para saber como que esse paciente está saturando. Vamos sempre manter ele numa posição confortável e, de preferência, sentado, para esse desconforto dele minimizar um pouco, manter acesso de um bom calibre, né? E iniciar com as medicações de nebulização, entre outras, para fazer uma melhora desse quadro. E aí, se não trabalharmos direito, temos que ter cuidado para que, se a gente acabar usando o O2 no caso de DPOC, né, nós podemos, às vezes, comprometer um pouco a situação. E aí temos o edema agudo de pulmão,
que na verdade ele é o quê? Ele vem consequência de outras alterações que eu venho apresentar, né? Ele não tem nada específico só dele. Então vocês vão olhar que eu tenho um pulmão onde eu tenho os meus alvéolos totalmente preenchido pelo oxigênio e no outro onde ele está totalmente inundado. Então eu tenho um edema, eu tenho um alargamento, eu tenho uma lesão ali dos meus alvéolos. Isso compromete muito. Então alguma patologia, né, fez com que eu viesse a adquirir esse edema agudo de pulmão. Então, o que eu vou observar? Se o paciente está dispneico, se ele está taquipneico, apresenta sudorese, tem cianose, qual é a sensação que ele sente? Aquela sensação que tem uma pressão muito forte no peito, né? Então, são alguns sinais e sintomas do edema agudo de pulmão. Vou tratar como? Vou tratar através de oxigênio, né? Vou instalar um acesso venoso, vou administrar as drogas necessárias que o médico vai estar me solicitando, né? Ele vai entrar muitas das vezes com diurético para ajudar nesse fluxo, né? E vou administrar, ou em alguns casos, um cateter de O2 ou uma máscara, independendo do caso, se ele estiver no caso mais grave, até mesmo uma intubação traqueal, né? Porque eu preciso lembrar que eu preciso aliviar as vias aéreas desse paciente, né? Tendo todo esse comprometimento, eu posso vir a ter um paciente que necessite de uma drenagem torácica, que seria o que é a drenagem torácica? O esvaziamento, né, do tórax, aonde ele está contendo algum líquido ou alguma solução gasosa, né? E eu preciso retirar isso da pleura do paciente. Para isso eu vou usar um tubo que ele é feito de PVC, totalmente flexível e transparente, né? E o médico vai fazer a incisão necessária, né, no terceiro espaço intercostal ali, faz uma punção e começa a fazer a drenagem desse líquido ali na cavidade abdominal. Vou precisar de todos os materiais estéreos, né? Campo, máscara, o médico vai se paramentar de forma técnica e asséptica e vamos realizar o procedimento. Na imagem vocês estão vendo, né, na lateral do tórax, um dreno. Mostrei as diferenciações de que nós temos calibres diferenciados, né? Porque sabemos que fazemos drenagem de tórax tanto de criança como adulto, como de um recém-nascido, tá? Preciso de um frasco de vácuo para aspiração, onde esse frasco vai estar ligado na rede de vácuo e ele vai fazer toda a sucção desse líquido que está dentro do pulmão ali do tórax desse paciente, tá? Essa é a importância do dreno de tórax, eliminar todo esse líquido. Muitas vezes esse dreno vocês vão visualizar que ele vai estar oscilante, né? Isso é bom porque ele está aspirando e ainda contém líquido dentro do tórax do paciente. A partir do momento que esse dreno parar de oscilar, parar de eliminar secreção, o médico faz uma avaliação, clampeia, deixa fechado esse dreno num período de 24 horas, eles fazem um raio-x, visualizou que não tem mais nada, tem condições, esse dreno é retirado e o paciente começa a seguir uma vida normal, né? Mas vamos manter cuidado quando for manipular esse paciente, clampear o dreno, não deixar esse dreno acima da linha normal, né? Toda vez que ele for passear, for tomar banho, clampeio, por quê? Para que não volte esse líquido novamente para o pulmão. E esse líquido voltando para o pulmão, eu vou fazer um comprometimento muito importante, onde eu posso até fazer com que o paciente, dependendo da situação, venha entrar em óbito, tá? A nossa apresentação ficou por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Encontramos na próxima aula.